O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto aprovando a doutrina nuclear atualizada do país. O documento correspondente, intitulado Sobre a promulgação dos fundamentos da política estatal da Federação Russa no domínio da dissuasão nuclear, foi publicado no portal oficial de informação jurídica. Com o objetivo de melhorar a política estatal da Rússia no domínio da dissuasão nuclear, decido aprovar os fundamentos da política estatal anexa no domínio da dissuasão nuclear. Podemos ler no texto. A doutrina define a política russa no domínio da dissuasão nuclear como um conjunto de medidas políticas, militares, técnico-militares, diplomáticas, econômicas e informativas. Além disso, o documento assinala que a Rússia considera a possibilidade de utilizar armas nucleares como uma medida extrema. A Rússia considera as armas nucleares um meio de dissuasão, cujo uso é uma medida extrema e obrigatória, e faz todos os esforços necessários para reduzir a ameaça nuclear e evitar um agravamento das relações interestatais que poderia levar a conflitos militares, incluindo conflitos nucleares. Diz ele. Segundo o texto, a política estatal russa no domínio da dissuasão nuclear tem um caráter defensivo, que visa garantir a segurança da soberania e integridade territorial da Rússia. Neste sentido, a Rússia reserva-se o direito de usar armas nucleares em resposta ao uso de armas de destruição em massa, contra ela ou contra os seus aliados. As forças de dissuasão nuclear russas, que garantem a proteção aérea, marítima e terrestre, atuam com base numa série de princípios, incluindo a adaptabilidade às ameaças de guerra e a continuidade das atividades para garantir a dissuasão nuclear. No final de setembro passado, durante uma reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança russo, Putin propôs atualizar os fundamentos da política estatal em matéria de dissuasão nuclear. As mudanças na doutrina nuclear de Moscovo ocorrem no meio de debates em alguns países da NATO sobre a possibilidade de permitir que as tropas ucranianas ataquem o território russo com os seus mísseis para além da linha de batalha em Donbass. O que mudou na doutrina nuclear russa? A nova versão do documento acaba de ser assinada por Vladimir Putin. Especialistas russos fazem um balanço das principais alterações introduzidas no texto. A Rússia reserva-se agora o direito de usar armas nucleares caso a Bielorrússia, um país aliado, sofra agressão com armas convencionais. A Rússia poderá usar armas nucleares se o inimigo usar armas de destruição em massa contra as suas unidades ou instalações militares no estrangeiro. A categoria de países e alianças militares aos quais a dissuasão nuclear pode ser aplicada foi ampliada. Inclui agora países e coligações militares que veem a Rússia como um adversário potencial e possuem armas nucleares ou outras armas de destruição maciça. Também estão incluídos os países que fornecem o seu território, espaço aéreo ou marítimo, bem como os seus recursos para a preparação e implementação de agressões contra a Rússia. A agressão por parte de qualquer Estado numa coligação militar contra a Rússia e os seus aliados será considerada agressão por parte de toda essa coligação. Pontos-chave da doutrina. A agressão de um Estado não nuclear, apoiado por um Estado que possui armas atômicas, será considerada a sua agressão conjunta contra a Rússia. A política estatal russa, no domínio da dissuasão nuclear, é de natureza defensiva. A agressão contra a Rússia, por qualquer país membro de um bloco militar, será considerada agressão de todo o bloco. A Rússia reserva-se o direito de utilizar armas nucleares em caso de agressão, inclusive se o inimigo representar uma ameaça crítica com armas convencionais. A Rússia reserva-se o direito
de usar armas nucleares em resposta ao uso de armas de destruição em massa contra ela ou contra os seus aliados. Moscovo vê as armas nucleares como um meio de dissuasão, cuja utilização é uma medida extrema e forçada. Dissuadir um inimigo potencial de uma agressão contra a Rússia e os seus aliados é uma das maiores prioridades do Estado. A dissuasão nuclear visa fazer com que um potencial adversário compreenda a inevitabilidade da retaliação em caso de agressão contra a Federação Russa.